Sejam muito bem-vindos ao último episódio da temporada Mulheres em Pauta. Hoje nós vamos falar como o ato de ensinar pode transformar vidas. E para isso nós estamos aqui com a Sandra Boaron, que é diretora da tradicional escola Reino da Loucinha e que, além de cuidar do futuro das nossas crianças, ela também acolhe milhares de famílias em toda a sua trajetória. E também estamos aqui com a Aniele Neri, que ela trabalha com crochê. E através disso, ela conseguiu envolver uma comunidade de mais de 229 mil inscritos no YouTube. E assim ela consegue resgatar a autoestima de milhares de mulheres. E para esse papo acontecer, eu quero agradecer o apoio da Campo Largo, da linha de chás OT, que deixa aqui um momento muito mais gostoso e muito mais leve e vem de encontro aí ao nosso propósito de buscar mais qualidade de vida. Então sejam bem-vindas, Aniele, Sandra. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Obrigado, Dani, um prazer estar aqui. Olá, Sandra. Tudo bem? Eu que agradeço, porque eu tenho certeza que vocês têm muito a compartilhar. A Sandra já vai, nossa! São quantos anos na educação? 41 anos completos. Olha Uau. só! E 23 anos na direção da Escola Reino da Loucinha. E é Parabéns. muita responsabilidade. E você não só trabalha com a educação, mas também tem que ser um pouquinho psicóloga, Sim. né? Tanto das crianças, eu acho que essa demanda deve estar cada vez maior, não só das crianças, mas também as famílias. Como que tem sido, e você aí 41 anos em educação, como que você tem visto toda essa trajetória? O que você sente hoje de diferente? Então, no início, eu comecei no Reino da Loucinha em 1996, lá na praça, né? Nós tínhamos 290 alunos e hoje a escola está com 850 alunos. Então, assim, o que mudou é que a família, hoje ela está muito no mercado de trabalho, né? Tanto o pai quanto a mãe. E lá em 96 as mães trabalhavam menos, né? Cuidavam mais das crianças e tinha muito a referência da avó, das pessoas mais idosas em casa. Hoje já não, né? Hoje não é tanto assim. Quando a criança chega na escola, ela chega com toda uma história de vida. Então ela já traz uma bagagem de família, das angústias dela, do medo, das dificuldades que ela enfrenta em casa. Então, assim, acolher a criança e a família é essencial para que a criança aprenda. Se a gente não acolher a família e não conhecer como que essa criança foi educada, quais são, né, os seus medos, suas angústias e como que a família também lida com essa criança em casa, a escola não consegue dar conta sozinha. Então a escola, o Reino da Loucinha, tem como meta sempre a família ser parceira da escola. Então o primeiro contato ali seria a criança. A criança. E aí como que você sente que estão esses pais, em especial as mulheres, né? Que a gente está falando aqui das mulheres, como que você sente que elas estão mentalmente, assim, o que está faltando, como que elas estão se sentindo? As mães estão, assim, sobrecarregadas do trabalho, da mesma forma nós, professoras, que também somos mulheres e mães, né? A gente está sobrecarregada, mas eu acredito que a família ainda consegue trabalhar, a mãe ainda consegue trabalhar, porque as mães antigamente elas são mais de casa, hoje as mulheres já buscam mais uma academia, já buscam uma psicóloga, já buscam o lazer, que elas têm os grupos de amigas, que são parceiras, que trabalham com elas. Então eu acho que a mulher hoje ela está estressada, mas ela está buscando meios para que ela consiga superar essa demanda de ser mãe, mulher, esposa, irmã, tia, madrinha, né? É algo muito novo ainda, né? É muito novo, elas estão engatinhando ainda, a gente está ainda lidando, não está fácil porque as crianças estão cobrando muito das mães, dos pais, né? E às vezes a mãe não dá conta porque tem algo assim que está dificultando um pouquinho na educação, que é o celular, né? O celular está muito presente na vida da criança, que é o momento que a mãe possa ter um pouquinho de lazer do celular. E é difícil julgar nesse momento, não né? Porque a mãe julgar. também tá confusa, a mãe também tá precisando desse apoio. E eu acho que você sente muito isso, né, Aniele?
E o, É o crochê. crochê tem sido até recomendado como uma terapia. Para você foi também, né? E hoje você tá com um canal no YouTube com 229 mil inscritos, né? Fora a tua rede social aí de Instagram, que você tá constantemente em contato com tantas mulheres, o grupo de crocheteiras também. Então eu queria que você me contasse também qual que é a tua visão em relação a esse contato com as mulheres, o que vem de demanda para você, que é além do crochê. Isso. É isso mesmo que a Sandra falou, né? Essa demanda, essa cobrança do mundo, né? Para as mulheres. E ela já se cobra, eu acho que é natural da mulher de querer ser a super mãe, a super esposa e empreender hoje, porque aí hoje a mulher também empreende, vai para fora, toda essa cobrança. E o meu público são essas mulheres. E no crochê, elas, mesmo aquelas que buscam para fazer uma renda ou para fazer por hobby, elas encontram ali um refúgio que depois que elas descobrem, elas se sentem aliviadas. A gente não pode falar que é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Sim. Algumas entram mesmo para fazer uma renda extra. Só que quando descobre que aquilo ali é um alívio para a mente, para o coração, muda o semblante. E por que é esse alívio, assim, da onde que vem? Porque existe essa concentração, né? Ponto a ponto. Contagem de ponto, atenção do ponto. Tanto que hoje já é comprovado que não só o crochê, mas qualquer artesanato, ela já combate, ela já é um preventivo já, né? De doenças que vem hoje, né? Para as mulheres, né? De perca de memória. Então, tudo isso já trabalha o cognitivo, já trabalha a mente da pessoa até a evoluir mais, a desenvolver. É desenvolver, né? Na verdade, já está desenvolvendo a criatividade ali, ela está avançando. E isso melhora a autoestima, porque ela cria, faz, uma elogia a outra, elas quando se encontram, uma elogia a outra, ela sai assim maravilhosa. E ela vê que ela é capaz também. Isso. E que às vezes não tinha se encontrado em alguma profissão, e vê ali que fazendo um artesanato, e já vai tendo outras ideias, vai criando o próprio negócio também. E se sente valorizada, que muitas, Se sente pertencente, né? Isso, porque assim, é amplo as situações das mulheres, e tem aquela que nunca recebeu um elogio. Vamos lá, né? A prof que sabe que às vezes é aquela que nunca recebeu um elogio, nunca. Aí começa a criar algo que se sente valorizada, capaz. Isso muda a vida de uma mulher. Sabe que você falou isso e é muito real, né? Às vezes a gente vive num meio que não consegue, às vezes, ter essa percepção, mas às vezes é tão simples, né? Um elogio, valorizar, olhar realmente, porque tá tudo tão passando por cima na correria, e você foca ali no trabalho de uma forma muito racional, e aí, às vezes, ela não é olhada enquanto pessoa, enquanto mulher. Isso mesmo, exatamente isso. E você sente relatos assim também, até que transforma ela no casamento? O que você tem de feedback dessas mulheres? Então, no público, no todo que eu trabalho, o depoimento são em várias, né, tanto no YouTube, tanto nas redes sociais, tanto presencial, os depoimentos são muitos. E todos são testemunhos, eu falo que são testemunhos de alcance, de mudança de vida. E Dani, eu tenho uma história incrível de uma que marcou, são tantas, são inúmeras histórias, assim, principalmente vamos das crocheteiras, né? As crocheteiras que é a minha paixão, são mulheres que chegam com depoimento falando assim, eu tô conseguindo dormir. Exatamente essa semana, Dani, uma falou assim, eu tava tomando remédio pra dormir e eu não tô precisando mais, eu não sei o que tá acontecendo com o crochê comigo. Só. Tipo assim, isso, claro que pra mim é maravilhoso ouvir isso, imagine pra elas, o quanto é satisfatório. Quantas fazem crise de ansiedade, depressão, quantas pararam de tomar remédio mesmo. Às vezes a gente fala, você está exagerando, não tô. Eu tenho depoimento que se você chegar lá, você pode conversar, você pode, assim, quem aqui mudou a situação de vida fazendo crochê? Muitas, é muito depoimento, Dani. E no YouTube, foi logo no começo, uma mulher, no YouTube, você vê como que as mulheres são carentes de
falar Aham. e ser ouvida. Serem ouvidas. É isso mesmo. E aí, uma do nada mandou ali, eu coloquei uma bolsa Prada de praia, fiz uma lá para mostrar facinho como é que fazia, que esse é o meu intuito, de deixar leve, para elas aprenderem. Uma mandou uma mensagem assim, nos comentários mesmo: eu não tenho o que comer na minha casa, eu só tenho barbante e uma agulha. Aí chamei ela para conversar e falei assim: o que você acha de fazer umas bolsinhas mesmo com barbante, é o fio mais barato? Perguntei onde ela morava. Ela morava perto no Nordeste, onde tem praias. Falei: faz umas bolsinhas. Dani, é incrível. Aqui, tipo assim, marcou tanto a minha vida que ela foi, vendeu 2 bolsinhas, comprou mais. Depois passou meses e aquilo ali passou. Ela me manda uma mensagem. Ela fez compra, ela mudou a história dela. Ela falou assim: não, agora eu quero aprender mais voos, desse jeito. Eu quero aprender mais bolsas. Eu falei assim, aí eu, claro, dei a dica, falei: o seu ambiente é propício, é um público bom, incentivei, precifiquei pra ela, tudo. E tipo assim, aquele depoimento no começo, Dani, mudou a minha história. Se eu mudei a dela, ela mudou a minha. Ela fala que eu mudei a dela, mas ela mudou a minha primeiro, com o depoimento dela. Nossa, com certeza, e tem propósito, e olha a transformação, você fez ela encontrar o propósito dela também, que muitas vezes ninguém perto dela ali conseguiu fazer isso por ela, e você à distância, pela internet, conseguiu. Então olha o poder também, que a internet, por mais que não tenha aquele contato ali, né, presencial, mas também é uma ferramenta super poderosa. Sim, porque é uma troca. Quando você tem um propósito de alcançar mulheres, você olha com outros olhos. Você não olha só com o meu. Olha, eu moro numa cidade onde é mais frio, não tem praia. Mas quando você abre os olhos para ajudar outras mulheres a fazer uma rede, é uma troca. É bom para você e é bom para quem está recebendo ali. Eu vejo, para mim, todas as minhas aulas, todos os projetos como missão para alcançar mulheres. Que legal. Sandra? Eu também vejo isso, porque eu tenho muitas histórias, dá para escrever um livro. Nós salvamos alguns casamentos, né, na escola, mas a nossa meta mesmo na educação é a aprendizagem do aluno. E para que a criança aprenda, se você não consegue cativar a família, é muito difícil. Então a gente teve várias situações assim que a criança nos procura numa fala espontânea que ela faz, né? E conta o sofrimento dela. Quando você chama a mãe, eu tive que, em alguns casos, tive que sair chorar e depois voltar a me recompor para poder ajudar, né? Porque são histórias muito tristes de crianças que sofrem agressão, e a gente consegue fazer com que a família mude, sabe? Então isso para nós é muito gratificante de ver aquela criança que não conseguia ler e escrever porque tinha um bloqueio emocional muito grande, e a mãe da mesma forma, e a gente trabalhou com a mãe e a criança, a gente conseguiu que a criança se alfabetizasse. Hoje ela é feliz na escola, ela chega alegre. Esse dia ela chegou e me abraçou assim: ai, diretor, eu tô tão feliz, ai, fiquei tão feliz. Então, assim... E às vezes é ali na escola que ela encontra um carinho que talvez ela não encontre em lugar nenhum. Inclusive, uma mãe até mandou ontem um relato, diretora, eu queria agradecer porque a minha filha chegou, as minhas 2 netas chegaram em casa dizendo que estavam muito felizes porque tanto a Diri quanto a vice-diretora acolhe muito bem as crianças na entrada, abraça, elas sentem o amor que vocês têm pelas crianças. Então, vocês cuidarem dos nossos netos faz a diferença. Porque muitas vezes a mãe e o pai ali, eles não têm esse amor. Não. Porque também já não receberam, já vivem numa situação e não conseguem dar isso para a criança. E o Reino da Loucinha, ele tem eu digo que eu sou apaixonada pelo que eu trabalho, pelo meu trabalho, eu amo o Reino da Loucinha. Eu não vou contar a minha história, se eu contar aqui, eu não sei se eu consigo, porque eu tenho um sofrimento muito grande pela história do reino, que eu passei por situações muito difíceis pelo Reino da Loucinha no passado, né? Não é o caso eu contar aqui, porque não vou conseguir. Mas eu superei esse problema que eu tive com questão política mesmo, mas eu consegui superar essa questão, e como mulher, né, que é difícil a mulher superar. E eu estava grávida do meu filho, e daí fui afastada da escola porque eu defendia muito o Reino da Loucinha e defendo até hoje. Então, e a mulher, ela tem que se portar de uma maneira ainda mais firme, né? Sim, não basta ser uma excelente profissional. Você tem que ter uma armadura, tem que criar uma postura porque às vezes diferente. O pai te desafia, o pai
ele te critica, mas ele não sabe quanto que nós estamos lá para fazer com que aquela criança, aquele filho dele supere as dificuldades e aprenda a ler e escrever, porque não é uma criança na sala, são 27, 28 crianças que estão lá, sob a nossa responsabilidade. E o Reino da Loucinha, ele tem uma logomarca, que é a abelha. Eu sempre digo para os pais, a nossa logo foi muito bem criada, porque a abelha, ela tem o mel, então a escola tem que ser doce com o mel. Tem que ser uma escola acolhedora, uma escola onde a criança sinta-se feliz lá dentro e se sinta alegre, bem acolhida, porque quando a criança é feliz, ela aprende. Quando ela está angustiada ou não gosta da escola, ela não consegue desenvolver, porque ela não se sente pertencente àquele espaço. Já trava o relacionamento dela com outras crianças, já trava o desenvolvimento pessoal dela. E as crianças que são muito agressivas, porque elas também têm uma agressividade fora da escola, né? Então a gente tem essa logística, e os professores também sofrem. Mas eu digo assim, que na nossa escola, os professores, eles trabalham em equipe. Então, eles têm muita amizade entre elas desabafam entre elas, e elas têm a convivência fora da escola. Então, elas têm um momento de lazer entre elas vão na academia, e tem algumas que tomam medicamento mesmo, que precisam do medicamento. Mas eu, no meu caso, o que me faz ser tão feliz pelo Reino da Loucinha, porque eu tenho uma fé muito grande, eu sou uma pessoa muito de comunidade, de igreja, então eu sempre tive a fé, até hoje eu rezo com as crianças, todos os dias na entrada eles rezam comigo, porque a oração, independente da religião, é importante. Sim. Então a fé que eles têm lá, vai cantar hoje, diretora? Canto, vamos cantar, então você canta todo dia, canta e reza todo dia. E eu acho que isso tem feito a diferença, e nós buscamos sempre trazer a família para a escola. E quando a gente não consegue, a gente chama no pessoal, no particular. Então hoje estamos lá atendendo pais, é cansativo, mas é gratificante. Porque vai além, né, do trabalho de vocês. E que exemplo, assim, que você viu que te transformou? Eu tive no passado, eu tive uma criança muito difícil, que ela sofreu muito, e na época tinha a sentinela, não sei se vocês lembram da sentinela, que acolhia as crianças. Esse menino, ele chegou para mim e chegou assim: diretor, preciso te contar uma história. Daí ele me contou que ele era usado pela pessoa familiar, não vou dizer quem, pelo familiar, que ele tinha que tirar fotos para mandar para a internet, né? Nossa. Então ele foi usado muito tempo, e se ele não fizesse as fotos, ele não tinha o alimento. Então era a condição dele ter o alimento, era ele fazer o que a família pedia. Só que a mãe não morava mais aqui no Brasil, morava fora do Brasil. E ele queria ir para casa e queria ir com a mãe. Daí nós lutamos muito para conseguir. Acho que a maior vitória da minha vida é ter conseguido salvar essa criança, e hoje ele mora muito bem fora do Brasil, já está lá fazendo doutorado. Ai, que lindo! E ele disse que vai vir para o Brasil para me visitar, porque ele conseguiu estar lá com a mãe, morando com a mãe, e afastamos dessa pessoa que segurou ele aqui no Brasil, né? Você mudou a realidade da vida dele. Daí, a partir daquilo, eu digo assim, sempre temos que ouvir as crianças, porque quando a criança procura relatar alguma coisa que está lhe incomodando, é porque realmente está, né? Então, ela está sofrendo, ela precisa de ajuda. Tivemos outros casos da criança erguer a roupa e a gente vê aquele machucado, assim, que daí eu tive que sair também. Nossa. Porque você vê uma criança machucada, é muito dolorido, né? Imagina. Muito triste. E você deixamos os familiares e a criança que sofre, mas não pelo que é a mãe, porque daí já está, né? A mãe já não tem mais a mãe, já tem outras pessoas cuidando. Crianças que perderam a mãe de forma muito assim trágica, né? Muito recente. Crianças que perderam o pai. Você também tem que saber lidar com a morte, né? Então o luto dessas crianças também fez com que nós mudássemos o dia das mães, o dia dos pais. A gente não tem mais o dia específico das mães, dos pais. Nós temos o dia da família na escola, porque a família para nós hoje não é quem é biológica, é a família quem está com a criança, quem cuida dessa criança, quem ama essa criança. Porque tem hoje as famílias as famílias não são mais pai e mãe. As famílias hoje são pais e vós, às vezes é só o pai e a avó, às vezes é a mãe, né? Hoje nós temos essa concepção de família que é diferente, mas é a criança que é amada. Se criança que é amada, ela é feliz e vai aprender. Exatamente. E como cuidar de quem cuida?
Então, nós cuidamos dos professores, que nós temos todos os dias o recreio. Elas vão no recreio, então elas conversam entre elas ali. E hoje a gente está bem feliz porque a Secretaria de Educação está inovando uma nova ideia, e nós já compramos a ideia, que é fazer o cantinho do afeto na escola. Então, nós já criamos o cantinho do afeto, é onde o professor vai ter um espaço reservado para ela sentar, conversar com quem ela queira conversar, porque a professora também precisa desabafar. Eu tive problemas de professora que era agredida em casa pelo esposo, então a gente já também conseguiu salvá-la, né? E, então, nesse cantinho, elas vão lá conversar, vai ter mensagens para que ela possa escolher, sentar lá, ficar quietinha naquele momento que ela precisa. Eu acho que isso vai ajudar a professora a melhorar sua autoestima, mas eu digo assim, o professor ele fica bem quando a criança está bem. O professor fica feliz quando a criança que estava lá e não conseguia escrever, ele aprende a escrever. O professor fica muito feliz quando ele vê que a família vem lá e elogiar o pai, a professora, porque como que você conseguiu fazer isso com meu filho que eu não consigo em casa? Esses dias uma mãe falou assim, eu vou levar você para minha casa. Gostoso ouvir isso, né? Gostoso saber. Ela disse para a professora, eu acho que eu vou levar você para minha casa, porque eu não consigo fazer o que você faz com meu filho. Não é o ciúme, é o... Pois é, como que se sente, será, essa mãe, assim, tem uma felicidade, Tem. porque você tá vendo a felicidade do filho. Sim, ela tem uma mas ao felicidade. mesmo tempo, como será que ela se sente, assim, de ver que talvez tenha que fazer algo diferente, não sei. Nós tivemos o caso, vou falar um pouquinho da inclusão. A inclusão é o maior desafio hoje da educação, né? A inclusão está, assim, nos tirando o sono, porque se sabe quando chega uma criança autista, ela tem toda aquela dificuldade na aprendizagem. Nós tivemos uma criança, quando ela chegou na nossa escola, era já muitos anos atrás, que ainda era o início da inclusão na rede. Ela chorava muito, gritava, não saía debaixo da mesa, isso no infantil 4, e continuou no infantil 5. Meu Deus, essa criança não vai aprender, né? Não vamos conseguir fazer com que ela aprenda. Aí, continuamos com a família nos ajudando, encaminhamos para os atendimentos, e a criança começou a desenvolver no primeiro ano. No segundo ano, ela começou a ler, escrever, a gente ficou uma vitória, porque a gente compara a criança com ela mesma. Sim. Daí, quando ela chegou no quarto ano, ela já estava lendo melhor, mas ela ainda não se relacionava tão bem com as crianças, ela não conseguia ler em público, não conseguia ler uma leitura em voz alta, ela era bem... Mas quando chegou no 5º ano, na formatura, ela chegou para a professora, eu queria ler na formatura. Que demais. Quando esse menino leu na formatura, não teve, eu acho que alguém que não tenha... Porque todo mundo foi acompanhando as pequenas conquistas. A família inteira se emocionou. É uma vitória mesmo. Essa foi uma das maiores vitórias que nós tivemos com a inclusão. E encorajar a querer se desafiar. Que só aí, poderia não ter conseguido ler nada. Mas só o fato de querer já é uma coragem, né? Já é uma atitude. Nossa, ele está super bem hoje lá no 7º e 8º ano. Que maravilha. Então, a gente tem que acreditar no potencial das nossas crianças, que eles, mesmo que ele seja autista, que ele tenha toda essa dificuldade, se ele tem cognitivo preservado, se ele tem condições de aprender, ele vai aprender sim, com afeto, com amor, com carinho, com essa parceria da escola com a família, que a família acreditava muito na criança e nós também acreditávamos muito nesse potencial dele, e ele conseguiu. Tem outras histórias, muitas histórias, dá para escrever um livro. Nós ficamos assim emocionados porque as professoras estão se aposentando, né? Nós tivemos esse ano 6 professores, só que elas têm um grupo de aposentadas. Acho que é uma das poucas escolas que o grupo continua. Então elas têm o grupo das abelhinhas aposentadas. E nós tivemos a primeira professora que faleceu esses dias, que é a professora Ivete Ardigó, Rinaldinha Ardigó, e eu fui no velório. E aí a família se emocionou muito quando ela viu a coroa de flores lá para ela, escrito o grupo das abelhinhas te ama, sabe? Então, assim, mesmo a professora já esteja falecido, mas nós temos o carinho pela família. O vínculo que cria, com as famílias, né? Das professoras também. Sim. Aniele, e para você fala, né, que o crochê não é terapia, mas é terapêutico, só que para você é um trabalho.
Então, quando você precisa recarregar as energias também, que às vezes já é crochê para tudo que é lado, como que você faz? Como que você faz? Aonde que você busca energia, né? Tenta, às vezes, se equilibrar, acalmar a cabeça. Eu falo assim que eu sou privilegiada, né? Porque o meu trabalho é algo que já é um descanso. Lá em casa, às vezes, fala assim, a mãe tá cansada. Mãe, pega uma agulha. Porque é um momento único, é um momento de você descansar, assim. O que às vezes causa a câncer, às vezes, é o planejamento das aulas, gravações, você sabe disso, né, Dani? Sim. Gravação, edição, tudo isso. Tem as minhas alunas presenciais aqui em Campo Largo também, tudo isso. Mas poder estar ali crochetando, aquilo ali já é um descanso. Para mim, ali é o descanso. O trabalho continua sendo um hobby. Eu falo assim que fui privilegiada, né? Já tô há 14 anos aí, só crochê, dando aula, projeto. Então, para mim, é missão, é trabalho. Então, isso é tudo para mim. E o que você espera, assim, daqui uns 10 anos, 20 anos? O que você quer deixar de legado? Esse, para mim, é um propósito, começando por Campo Largo. Claro que eu tenho, né, uma rede aí de alunas em mais de 5 países, mas hoje nós, mulheres crocheteiras de Campo Largo, já temos esse propósito de levar adiante. Eu sei que hoje não é como antigamente. Antigamente, o meu esposo sabe fazer crochê e tricô. A mãe ensinou a fazer crochê e tricô. Olha! Mas não que você ensinou a mãe dele. Não, a mãe dele. Porque eu né, não nasci em Campo Largo, mas eu sou campolarguense. Sim. Mas antigamente, eu sei por causa de algumas crocheteiras, que no Sagrada Família tinha essa matéria, tinha lição de casa para voltar com a toalhinha feita, não tinha, prof? No meu tempo tinha. E para homem também? Também era artes visuais, mas era com crochê. Quem dava era a irmã. Isso. A mãe da Lina. E eu vejo isso, elas contando, eu acho isso tão maravilhoso. Só que isso hoje já não é levado muito em casa, o avó, a mãe, né, levando isso. E nós, crocheteiras, queremos isso. A gente quer levar... Resgatar isso. A gente está com novos projetos agora, levar em colégios, levar para alunos, porque isso já é uma campanha. Tirar um pouquinho eles do celular, isso traz um descanso. Tirar o celular é importante. Ativa a criatividade, a empreender. Tipo assim, é amplo. O artesanato, claro que eu defendo o crochê, mas o artesanato em geral, ele é amplo para fazer bem a saúde. Tantas possibilidades, né, em artesanato. Tantas possibilidades. Então, não só nas redes sociais, que com certeza eu falo com missão de levar adiante, né, esse legado às mais gerações, mas também na nossa cidade. Há mulheres que estão levando para os filhos, para os netos, porque isso é tão bom. Eu falo para as minhas alunas assim, né, a gente nas turmas presenciais de Campo Largo, falo assim, se vocês soubessem, eu tenho uma aluna de 12 anos, ela sabe fazer de tudo, bolsa, vestuário, tudo. Imagina o que não vai ser ela tá com 12 anos assim. Dela, né? Só que eu falo para as minhas alunas, vocês entendem o quanto isso é tão precioso, que como não está sendo passado, vai ser procurado. Eu queria tanto fazer isso, porque isso é descanso para a mente, é para emoção. Só que falando, às vezes não parece. Fala assim, senta um pouquinho, crocheta um pouquinho. Você se concentra, você consegue se desligar de ansiedade, de problemas, porque são tantos. A cabeça da mulher é isso. A gente já acorda pensando. A gente pensa em tanta coisa ao mesmo tempo, né? Eu não sei como que a gente consegue. Isso, você acorda de dia já pensando o que mulher consegue. Gente, eu consigo ler pensando em outra coisa. Mas vocês são assim também? Que loucura que é isso. Eu não consigo pensar numa coisa só. É mulher. Só que então, a mulher, ela precisa disso. Só que tem hora que ela se perde nessa busca incansável de querer ser tudo. E eu falo, é hora, senta, para um pouquinho. É hora que se respeite, né? Isso. Teu momento. Tanto que tem algumas que fazem o curso, elas não vão aprender crochê, porque elas já sabem fazer tudo. Que eu falo que elas são minhas universitárias, né? Já sabem. Só que elas falam, é o meu momento. Elas só querem sentar, tomar um café, conversar, trocar ideia. Parece que elas recarregam energia para continuar aquela correria que, né, cada uma tem uma demanda diferente. Sim. Então, o meu sonho é levar isso cada vez mais para mais mulheres, ter essa oportunidade, mais jovens, né? Eu tô torcendo, tô com vários projetos aí, com parceria em colégios, para levar isso a crianças. No Brasil já tem escolas que levam isso para as crianças. E elas amam, porque a mente tá novinha, tá? Não é, prof, quando tá nova você não pega mais fácil. Sim, ela é mais esponjinha, né? Ela é mais esponjinha, tudo ela aprende. Então ela vai ter futuramente um remédio.
Em vez daquele remedinho que toma para dormir, para ansiedade, ela vai ter não vai precisar, ela vai ter um natural que é sentar e respirar com agulha. Eu torço para que muitos aprendam isso, né? E vamos, com certeza, e cada um plantando a sua Isso, sementinha. é o meu propósito. Sandra, e o teu legado aí? Tantas décadas já de história, e quero saber do teu legado emocional. O que você quer ter construído dentro de cada aluno, das famílias que você teve oportunidade aí de conviver? Eu acho que o meu legado é o amor que eu tenho pela educação, mas eu já digo que hoje que a criança, quando ela sai do reino, que ela saia com muita saudade, né? Então eles saem com muita saudade, eles vão para outras instituições de ensino, e eu encontro hoje os adultos que dizem que têm saudade do reino da Loucinha pelo acolhimento e o pertencimento que nós tínhamos lá. Era uma família, uma escola onde acolhia muito bem, onde os professores têm um carinho muito grande pelas crianças. Hoje nossos alunos são filhos dos ex-alunos. Os pais hoje que estão lá são todos ex-alunos do Reino da Loucinha. Inclusive, um dia eu estava no centro e eu fiquei incomodada porque tinha um rapaz barbudo lindo, mas um rapaz tão lindo, e me olhava assim, meu Deus, o que será que tem errado comigo? E aí meu marido do meu lado, e eu disse, não sei. E daqui a pouco veio, ele acho que não teve coragem de chegar até a minha pessoa, ele mandou, devia uma senhora, você foi diretora do Reino em 96, 95? Sim. Esse rapaz lembrou, você foi professora dele, foi diretora dele. E é um carinho eterno, né? Então é um carinho eterno que a gente tem, não só comigo, com todas as professoras do Reino da Loucinha. Se alguém não sabe, eu sou a fundadora do sindicato. Então, para ajudar os profissionais da educação a ter uma referência, buscar seus direitos, nós criamos o sindicato em 89, e fui a primeira presidenta do sindicato do magistério para fortalecer a educação, e a educação vai estar melhorando a cada dia, né? Nós estamos com o IDEB 8,1, o município está com uma nota ótima no IDEB, e o legado é esse, que as crianças cresçam com muito amor à educação, que sejam felizes, que se tornem bons cidadãos, para que construa um Campo Largo mais humano, mais solidário, e mais amigo, né? E que as pessoas não fiquem só no ter, mas que tenham a amizade, que tenham o carinho pelo outro, né? Que não sejam aquelas pessoas que só pensam no dinheiro, mas na felicidade como ser humano, né? No pertencimento de uma comunidade, uma cidade. Tanto é que nós temos hoje um uniforme da prefeitura, mas nós continuamos com a Abelhinha, porque as crianças querem estudar na escola da Abelhinha, nesse mel que é doce e que é uma escola alegre e feliz. Eu tenho lembranças muito boas, porque eu fui aluna do Reino da Loucinha na época da praça ali ainda, né? E como era gostoso, minha mãe é eternamente grata, que ela fala que o Reino da Loucinha ajudou a criar, porque ela também tinha que trabalhar, ficava ali na frente do foto, ela ficava só de olho lá. O Reino da Loucinha, ele foi criado nas comemorações do centenário de Campo Largo, né? Campo Largo ia comemorar 100 anos, e eles queriam construir uma escola para crianças pequenas. Aí construíram o Reino da Loucinha na praça, em prol do centenário, e colocaram como Reino da Loucinha, por ser Campo Largo, capital da louça, ficou a Loucinha. E a abelha surgiu porque as salas de aula eram no formato de colmeia. Então, o formatinho delas era, tanto é que nós temos hoje uma sala na escola original, porque conseguimos salvar uma original, está lá conosco. Então, é nessa forma de colmeia que criou essa logomarca da abelha. Então, eles têm a abelhinha como referência. E é gostoso lembrar. E eu tenho amizades desde aquela época. É bom demais. E Campo Largo tem disso, né? Esse contato que você consegue continuar tendo com muitas pessoas, assim, você vai vendo o desenvolvimento aí ao longo de todos esses anos, assim. E o que a gente gostaria também de colocar, assim, para finalizar, que os pais acreditem mais nos professores, acreditem mais na educação, que sejam parceiros da escola, porque criticar é muito fácil, né? Os pais têm que ser gratos aos professores. Cobrar também, porque a criança não foi bem na prova, ou que a criança não conseguiu chegar naquela meta que o pai quer nota 10 ou nota 9, né? Mas o que a criança se machucou às vezes na escola, acontece. Então, o pai ter essa empatia pelos profissionais que estão ali para cuidar, valorizar o profissional que está lá, porque não está fácil hoje
ser profissional da educação, competindo com toda essa colorido que está no mundo, né? Sim. Mas a criança, ela tem que aprender a ler e escrever ainda na escola, né? Não eu tem valorizo, porque eu tenho 2 filhas. Eu falo, já é difícil com 2. Imagina uma sala, cada uma pensando de um jeito diferente, agindo de um jeito diferente, e a professora ter que conduzir tudo isso, né? E não dá nem para pensar só em nota, lógico. A nota vai... Não é a nota, a nota é consequência. Mas né? é tão mais além, né? O que você está estimulando e ensinando para aquela criança, para ela se tornar um cidadão. E o pai tem que aprender com a dizer tantas não. qualidades. Né? Os nossos pais não estão dizendo não aos filhos, estão, na falta de tempo que eles têm, eles estão dando tudo que a criança pede. Então, às vezes, não é a quantidade de presença do pai com a família, mas a qualidade, né? Que sejam 10 minutos para olhar uma tarefa, 5 minutinhos, porque como é que foi na escola hoje? Para dar importância ao estudo também. No olho, né? Aquela coisa no olho, né? É isso que está faltando para muitas famílias. Elas dizem, a escola a responsabilidade é tua, não é da família. Então, esse valorizar a escola, acompanhar o que a criança faz na escola e dar crédito ao professor é que está ainda faltando para que o professor seja mais acolhido, ele não tem esse estresse que está tendo hoje, né, de às vezes insatisfação e felicidade porque não está dando conta na aprendizagem das crianças por causa da disciplina. Mas vocês têm um papel maravilhoso. Não deve ser nada fácil. Não é. Porque você tem que ter um emocional tão forte, quando você também tem as suas demandas, né? Para resolver, você tem que estar ali, sempre firme, sempre agindo da melhor maneira, porque você está sendo avaliada por todo mundo. Então, o meu reconhecimento aí a toda a classe dos professores, né? Por você. E queria agradecer também você, Aniele, e valorizar também o teu trabalho, que você está olhando não só para o que te fez bem, mas quer proporcionar isso para milhares de mulheres, e saiu do pensamento Campo Largo, né? Isso. Quis expandir aí, porque a hora que você coloca no YouTube, tem de outros países que te acompanham, então se fortaleça nesse propósito. Amém. Obrigada. Eu sou feliz, prof, e sou privilegiada. Eu amo os professores. E como a categoria das minhas alunas, quando eu sento assim, rodeada de professores, eu falo assim, pensa, eu estou rodeada de mulheres que mudaram vidas. Exatamente. Eu falo que isso é uma oportunidade. Eu me sinto rica de estar rodeada de professores. Acho lindo. Parabéns por sua história. Obrigado, Dani. Obrigada por falar um pouco, né, do crochê, da história do crochê. E por essa história, por essa construção que está sendo feita em Campo Largo, que através do crochê, a conexão, alcance de vidas, mudança de vida de mulheres. Que esse é o meu propósito e eu estou muito feliz. Maravilha. E vem de encontro ao nosso propósito também, quero deixar aqui um presente para vocês da Campo Largo. Obrigada. Que está com essa linha nova de chás. Muito obrigada. Justamente para estimular aí esses momentos de reflexão e da gente levar uma vida mais leve. Né? Nossa, até arregala o olho assim, mais feliz. Se eu não me aposentei, porque estou bem ainda. Exatamente. Né? E você contribuir. E você tem muito a contribuir, com certeza, porque você faz a diferença. Eu gosto. Porque assim, ter profissionais em qualquer área, ter profissionais que abracem a causa, não é realizar a sua função, é abraçar a causa porque quer ver a transformação. Isso é uma raridade. Né? Se dedicar, dar mais do que precisa. Então, continue, porque você vai trazer muita coisa boa ainda para a nossa cidade. Então é isso. Quero agradecer então a todos, principalmente a vocês aqui. Obrigada pela participação. E chegamos ao fim dessa temporada. E falar de Mulheres em Pauta é falar de uma rede de apoio, de enfrentar os desafios e tornar experiências enriquecedoras. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento, dizer que eu estou muito feliz com a repercussão que deu todas as entrevistas, o quanto as mulheres se identificaram com os relatos de outras mulheres aqui e que a gente consiga continuar sendo uma rede de acolhimento, de apoio entre outras mulheres. Não deixe essa história, essa conversa terminar aqui. Leve isso para outras amigas, para outras familiares
E vamos continuar buscando o que realmente deixa a gente feliz, esquecendo um pouquinho desses padrões da sociedade e que, quem sabe, mais uma temporada aí do Mulheres em Pauta e eu vejo vocês aí nos próximos projetos. Obrigada!